Ao longo de 4 temporadas, Joe Goldberg já matou 18 pessoas. Esse número ultrapassa o número de mortos pelo serial killer Jeffrey Dahmer, que também teve uma série na Netflix. Dahmer, em um período de 13 anos, matou 17 pessoas. E o Joel já matou 18 em apenas 4 temporadas de You. Então aqui nesse vídeo a gente vai fazer uma contagem de corpos e vamos recapitular todos os assassinatos que o Joel cometeu. Fala galera, aqui é o Matheus Mendes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Mais um vídeo pra gente falar de You. Eu já postei aqui no canal um vídeo comentando o final, né, e falando das minhas teorias para a 5ª temporada, e um outro vídeo dando minha crítica mesmo, fazendo uma análise da série como um todo, comentando os pontos fortes e fracos. Eu vou deixar ambos os vídeos linkados aqui na descrição. Se você gosta de conteúdo de séries e filmes, eu vou pedir para você se inscrever no canal agora, se você ainda não está inscrito, porque aqui a gente fala pra caramba de séries, a gente fala pra caramba de filmes também, mais em shorts, né, em vídeos curtos. Então se inscreve que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E claro, você pode sempre me seguir no Instagram também para acompanhar a minha lista de transmissão de séries e filmes, porque lá nessa lista eu tô trazendo sempre novidades desse mundo de séries e filmes, que tá bem legal, me segue por lá também. Mas vamos lá, o primeiro assassinato que o Joel cometeu, ele ainda era uma criança, e a vítima da vez foi o seu pai, extremamente tóxico e abusivo. E essa morte, eu até que passo pano pro Joel, sabe? Porque o cara, ele era um monstro. O cara torturava o Joel, o cara apagava cigarros no Joel, o cara pressionava o Joel pro Joel falar de possíveis casos que a mãe dele estava tendo. Ele era tóxico, ele era abusivo, e depois de muito ouvir da mãe que um dia mataria o pai, o Joel foi lá e matou o pai para protegê-la. E essa morte aqui eu passo o pano pra ele, porque se o Joel não tivesse matado o pai, seria questão de tempo até o pai matar a mãe. Pela relação que eles tinham, era questão de tempo até ela ser mais um caso de feminicídio. E a próxima morte que está na conta do Joe é a morte do Elijah Thornton. E essa é a primeira morte que o Joel faz, né? O primeiro assassinato que ele comete por conta de um dos seus relacionamentos. Esse cara que ele matou, ele não estava matando para tentar proteger uma pessoa que poderia ser vítima dele. Não, ele matou esse cara porque ele acreditou que a Candace, que era sua namorada na época, estava traindo ele com ele. Então o Joel foi lá e jogou o cara de cima de um prédio. A terceira pessoa que o Joel matou foi o Benji. O Benji, na época, era o namorado da Beck e ele era extremamente abusivo com ela, traía ela, falava que traía. Mas enfim, o Joel não gostava de ver como ele tratava ela, mas eles eram namorados. E o Joel tinha uma obsessão pela Beck, então pro Joel se aproximar da Beck, aquele cara tinha que sair do caminho. Então o Joel mata ele, né? Primeiro, o Joel prende ele lá naquela jaula de livros e aí acaba envenenando ele com óleo de amendoim, que ele é alérgico, e aí ele morre. A próxima morte do Joel foi uma morte que eu fiquei muito nervoso assistindo, porque essa morte eu tava torcendo pela vítima, né? Todas eu torci pela vítima, mas nessa eu achei que ela conseguiria matar o Joel, né? Que foi a Pete Salinger. Ela era uma das melhores amigas da Beck, era um pouco abusiva com a Beck também, mas era muito amiga da Beck e não gostava do Joel. E o Joel foi lá, invadiu a casa da menina, deu um tiro nela e ainda falsificou uma carta de suicídio. A quinta morte na conta do Joel, né, o quinto corpo aí nessa contagem de corpos, é muito parecido com a primeira morte que o Joel fez. Lá atrás ele matou o pai para proteger a mãe e aqui ele matou o Ron, que era o namorado de uma vizinha dele, né? Ele tinha essa vizinha que tinha um filho, que era o Paco, e o Joel via muito de si no Paco. Então, certo dia que o Ron, em um acesso de fúria, estava perseguindo o Paco para bater nele, o Joel foi lá e matou o cara. O Paco assistiu, mas guardou o segredo. E claro, nós não podemos nos esquecer da Beck, a última morte da primeira temporada de You. Beck foi a primeira namorada do Joel que foi morta por ele e que foi presa também lá naquela gaiola de livros à prova de som, né? Porque o Joel tinha achado que tinha matado a Candace enterrada viva, só que a Candace sobreviveu e voltou na segunda temporada para atazanar a vida dele. A sétima pessoa que o Joel matou foi o Jasper. O Joel se muda para Los Angeles, né, na segunda temporada, depois da morte da Beck lá em Nova York. Ele assume essa identidade de Will. Só que esse tal Will, ele estava devendo dinheiro para esse Jasper, e aí o Joel acabou não tendo outra escapatória, matou o cara e moeu o corpo dele em um moedor de carne e jogou o lixo fora, né, como se fosse lixo. Essa próxima morte do Joel é uma morte que eu até que passo pano também, e é uma morte parecida com a primeira morte lá do pai e da morte do Ron, né, que estava ameaçando o Paco. Aqui é uma morte que o Joel comete, né, um assassinato que ele comete não por conta dele, não por conta do ego dele próprio e desse amor doentio que ele tem pelas namoradas, mas não, foi um assassinato que ele fez para proteger uma outra pessoa. Eu tô falando do Anderson, que era um comediante ali de Los Angeles, que ele utilizava da sua influência para manipular as meninas que iam trabalhar com ele. Ele drogava essas meninas e acabava abusando delas. Ele tinha abusado da Delilah, que era a vizinha do Joel,
e estava prestes a abusar da irmã da Delilah também, que na série inclusive foi interpretado pela Jenna Ortega. Então o Joel invade a casa dele, tenta extrair dele ali uma confissão, mas não consegue e acaba matando ele, empurrando ele escada abaixo. E com isso acabamos os assassinatos do Joel na segunda temporada, porque a Delilah e a Candace também morreram aqui nessa segunda temporada, só que foi trabalho da Love, que a gente vai falar mais pro final do vídeo. O Joel não teve nada a ver com essas mortes. A nona morte na conta do Joel é de Ryan, que é o ex-namorado da Marianne, que estava fazendo da vida da Marianne um inferno, ameaçando ela e dizendo que ia tomar a guarda da filha dela. O Joel joga o cara de cima ali do estacionamento, né? Ele cai lá embaixo, se machuca, mas sobrevive, e ele tenta se arrastar, bem machucado, bem fraco, e o Joel acaba dando várias facadas no coração dele e ele morre. E a 10ª morte na conta do Joel foi da sua própria esposa, a Love Queen, né? E essa é uma relação que uma hora ia acabar dessa forma, sabe? Era questão de tempo ou pro Joel matar ela ou pra ela matar o Joel. Então, essa morte a gente pode até interpretar como legítima defesa, porque a Love tentou drogar o Joel, né? E matar o Joel da mesma forma que ela tinha matado o seu namorado anterior. Olha só que interessante. A maior parte das mortes da terceira temporada de You foi na conta da Love e não na conta do Joel. O Joel só matou 2 pessoas, que foi o ex-namorado da Marianne e a própria esposa dele, né, a Love Queen. Depois de envenenar a esposa, então, o Joel finge a própria morte, né, corta o dedo e vai viajar para Paris atrás da sua nova obsessão amorosa, a Marianne. Então, até o final da terceira temporada, o Joel tinha assassinado 10 pessoas. E a gente chega na 4ª temporada, onde ele chutou o balde, saiu matando a torto e a direito, criou inclusive uma personalidade nova para não precisar se martirizar por estar matando todos os ricos de Londres. O primeiro assassinato do Joel em Londres foi Malcolm. O Malcolm estava com ele na festa, o Joel estava muito bêbado, e o Malcolm estava ofendendo, né, e falando mal da Marianne, que era a nova obsessão amorosa do Joel, e por isso o Joel foi lá e deu uma facada no coração dele. Depois o Joel matou o Simon. E o Joel matou o Simon para proteger uma outra pessoa, não de abuso, como ele já tinha feito antes, mas de furtos, né? O Simon, ele estava se beneficiando da sua posição social para explorar artistas menos conhecidos e tomar o crédito pelo trabalho dessas pessoas. O Joel descobriu isso, foi lá e o matou. E Joel também matou o Vic logo após o funeral do Simon. O Vic, ele era o guarda-costas da Lady Phoebe, e ele tava desconfiando do Joel, né? Tava desconfiando do Joel até que não deu mais. Eles entraram em uma briga e o Joel o enforcou até a morte. E Joel também matou a Gemma, que era a amiga da Kate, que disse que as mortes começaram a acontecer no momento em que Joel chegou na cidade. E não é que ela estava certa, o Joel matou ela porque ela estava levantando suspeitas demais pra ele, né? Mas ela também era uma pessoa escrota pra caramba, era uma mulher horrível, maltratava os funcionários. Então, assim, o Joel não foi altruísta, sabe? Ele não matou ela pelo motivo que ele matou o Ron, pelo motivo que ele matou o pai. Ele matou ela porque ela tava levantando suspeitas pra ele. Depois, o Joel matou o Rhys Montrose, o verdadeiro Rhys Montrose, coitado, que não tinha ideia de quem era o Joel, não tinha ideia de que o maluco do Joel tinha criado uma personalidade que era ele, né? Um ele malévolo dentro da própria cabeça. Ele matou o Rhys Montrose porque ele achava que o Rhys Montrose era o assassino de ricos e ele estava achando também que o Rhys tinha a Marianne presa dentro de algum lugar e ele queria achar a Marianne para salvar a vida da Marianne, mas enfim, o Rhys não sabia de nada porque quem estava matando todo mundo todo esse tempo era o Joel. Bom, depois o Joel parte com a missão de matar o pai da Kate, o Tom Lockwood. E nessa missão ele acaba matando o Hugo também, que era o segurança do Tom Lockwood. E depois ele mata o pai da Kate. E aqui é uma morte bem brutal, né? Porque o Joel estava tentando simular um assalto ali, né? Uma pessoa que tinha ido atrás dele por conta do dinheiro. Então ele bota o cara na cadeira e mata o cara sufocado. E essas foram as mortes 16 e 17 na conta do Joel. E a última morte do Joel nessa 4ª temporada foi do Ed. Ed era aluno do Joel e ele só entrou nesse plano, né, de tentar descobrir e sabotar o Joel, né, expor o Joel por aí, porque ele amava muito a Nadia e ele queria fazer aquilo pela namorada dele. Então ele acabou entrando no plano da Nadia, coitado, e acabou morrendo por isso. O Joel deu uma facada ali, né, no pescoço dele e colocou a culpa da morte dele na própria Nadia, que foi presa, enquanto o Joel ficou ali livre, leve e solto, aproveitando seus milhões depois de fazer, né, essa união com a Kate. Com isso, a gente totaliza 18 mortes na conta do Joel, um número maior do que o número de mortes do serial killer Jeffrey Dahmer. E eu acredito que no final de You, o Joel deve acabar sendo preso ou morrendo, né? Então essas mortes vão ser expostas, mas eu acho que nem todas, sabe? Não serão as 18 mortes que vão acabar caindo na conta dele, não. E na 5ª temporada a gente sabe que ele vai matar muito mais gente ainda, porque agora ele não tá nem aí, ele não se martiriza mais. E eu acredito que as mortes podem começar pela sua própria mãe e pelo seu irmão, como eu comentei com detalhes lá no meu vídeo de teorias da 5ª temporada, que eu vou deixar o vídeo linkado aqui na descrição. Mas já que a gente já tá aqui,
Vamos fazer a contagem de corpos que a Love Queen deixou também? A primeira pessoa que a Love Queen matou foi a babá Sofia, que tomava conta do irmão dela, o Forte, e também abusava dele. Depois, a Love matou o seu ex-marido James, porque ele queria se separar dela depois que ele se curou do câncer. Depois a Love matou a Delilah, porque achou que a Delilah estava tendo um caso com o Joel. E depois a Love matou a Candace também, né? Depois da Candace prendeu o Joel lá naquela gaiola e dizer que ia chamar a polícia para o Joel pagar por todos os crimes que ele tinha cometido. A Love também matou a Natalie, depois de descobrir que ela tinha se tornado a mais nova obsessão do Joel. Ela encontrou objetos da Natalie nas coisas do Joel e foi lá e matou a mulher. E a sexta pessoa que a Love matou foi um outro vizinho seu, né? O vizinho antivacina. Ela achava que a culpa do filho dela, Henry, ter ficado doente foi porque estava convivendo com o vizinho e os filhos anti-vacina do vizinho. E, na verdade, a Love prendeu o cara lá naquela gaiola, né? E ele se suicidou lá dentro. Só que eu coloco essa morte na conta da Love também, porque se ela não tivesse feito o que fez, ele também não teria se matado. Mas é isso, eu vou ficando por aqui nesse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Coloca aqui nos comentários o que você achou dessa quarta temporada de You e o que você espera ver na quinta temporada. Deixa o like, por favor, que o like me ajuda pra caramba. Clica nos vídeos que estão aparecendo aqui do lado pra assistir os meus vídeos anteriores. É isso, tchau e até o próximo vídeo.